Vamos agora ao estudo dos pronomes. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Mas como assim, professor, substituir um substantivo? Observe o exemplo. Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Percebam que na segunda frase, ao invés de repetir a palavra Maria, eu substituí a palavra Maria pelo pronome ela, né? Para a frase não ficar repetida, Maria foi ao parque cedo, Maria estava bem disposta. Eu fiz essa substituição. Eu troquei a palavra Maria pelo pronome ela. Então o pronome ele tem essa função de substituir o nome, ou seja, o substantivo. Os pronomes, eles se dividem em 7 tipos. E cada um deles tem uma função dentro da frase. Os pronomes pessoais, eles indicam a pessoa do discurso. E eles se dividem em reto e oblíquo, certo? Os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes do caso reto, eles atuam como sujeito dentro da frase. Mas como assim atuam como sujeito? Observe um exemplo. Eu estava no parque. Quem estava no parque? Eu. Então, eu é o sujeito. Vocês lembram que sujeito é quem realiza a ação, né? Tu saiu cedo. Quem saiu cedo? Tu. Então, tu é o sujeito, certo? Então, esses pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, eles atuam como sujeito. Já os pronomes oblíquos, que se dividem em atos e tônicos, eles têm a função de complementar o verbo, certo? Por exemplo, ela saiu comigo. Comigo é um pronome oblíquo tônico e está complementando o verbo saiu, certo? Comigo não é um sujeito. Nessa frase, ela saiu comigo, quem foi que saiu? Ela, né? O comigo, apesar de ser um pronome, ele não é um sujeito, ele está apenas complementando o verbo saiu, certo? Então essa é a diferença entre os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles que atuam como sujeito, e os do caso oblíquo, que podem atuar como complemento do verbo. Aí nós também temos os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse, meu, teu, seu, nosso, vosso, né? Nós temos os pronomes demonstrativos, este, esta, isto, esse, essa, isso, né? Se algo está próximo, você fala este, por exemplo, este caderno. Se algo está intermediariamente distante, você fala esse, essa, isso, né? Esse caderno. Já se algo está longe de você, você fala aquele, aquela, aquilo, certo? Nós também temos os pronomes de tratamento, né? Que são aqueles termos respeitosos empregados em situações formais. Por exemplo, Vossa Excelência, que é usado para governantes. Temos Vossa Alteza, que é usado para príncipes e duques. Vossa Majestade, que é usado para reis e imperadores, etc. Nós também temos os pronomes indefinidos, né, como o próprio nome diz, eles dão uma ideia vaga, uma ideia indefinida. Por exemplo, alguém entrou na sala. Alguém, né, um pronome indefinido. Outros exemplos, algum, nenhum, muito, pouco, tanto, todo, outro. Nós também temos os pronomes interrogativos, que servem para fazer perguntas. Qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas, que, quem. E nós também temos os pronomes relativos, que são usados para se referir a um termo já citado anteriormente. Por exemplo, o livro que estou lendo é muito bom. Nós temos aqui o pronome
que está se referindo ao livro.